Bem, o exercício 9 foi aquele que a gente discutiu nessa aula aqui, descobrimento de fármacos, modificação molecular 1 e 2, certo? Por modificação, onde a gente testa para ver se os grupos identificados em um composto que foi descoberto, por exemplo, por triagem, né, quais grupos deste composto têm realmente influência na atividade biológica, correto? Então a gente viu uma série de modificações que você pode fazer em álcoois, certo? Em anéis aromáticos, cetonas, aminas, tá vendo? Ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, heterocíclicos e por assim por diante, certo? Então, nesse exercício aqui, nós temos alguns análogos, onde o quadradinho aqui mostra o que você tem que fazer aqui para que ele fique, para que você comprove se esse análogo, se essa molécula aqui descoberta por triagem, se esse grupamento tem relevância para a atividade biológica, certo? Então, vamos imaginar que este composto, certo? Aqui é muito fácil, certo? Quando você tem uma hidroxila, o que você pode fazer é criar um éster, certo? Se esse éster aqui, ele vai bloquear as ligações que essa hidroxila faria. Então, se essa molécula aqui, esse análogo, for ativo, certo? Significa que a hidroxila anterior, ela não servia para nada, certo? Se esse composto for inativo, então significa que essa hidroxila era realmente importante para a atividade biológica. Que outro análogo que você pode criar aqui? Aqui você poderia ter criado também poderia ter criado também um éter. Também são coisas facinhas de fazer, que você pode fazer diretamente na molécula, certo? Sem síntese total. Nesse composto aqui, já é mais difícil você fazer alguma coisa sem síntese total, porque esse anel aqui é muito difícil de reagir, de ser reduzido. Então você teria que criar um análogo onde você não teria o anel aromático. Então você poderia ter até criado uma molécula assim, certo? Onde você não tem esse anel aromático na molécula. Ou então você poderia ter criado uma molécula saturada, certo? Quando você tem esse ciclo exclusivo, as interações hidrofóbicas, vamos olhar aqui nos slides, ó, as interações hidrofóbicas que o anel fazia de maneira bastante eficiente, ficam interações hidrofóbicas muito mais fracas. Então, a tendência, se esse anel era importante, esse análogo que tem o ciclo exclusivo, o ciclo hexano, dele ser bastante influenciada a sua capacidade de fazer interações hidrofóbicas, certo? Nesse outro composto, você tem que comprovar se essa carbonila é importante para a atividade biológica. Que interações a carbonila faz? Ela aceita ligações de hidrogênio, certo? Então você tem que criar um análogo que não aceite ligações de hidrogênio. Então você poderia ter criado um composto assim, certo? Sem essa carbonila. Pronto, esse análogo aqui que a gente criou, ele não tem a capacidade de fazer essas ligações. Se esse composto for ativo, então a carbonila não era importante. Se ele for inativo, a carbonila era importante. Mas uma maneira mais fácil de trabalhar aqui é se você criasse apenas uma hidroxila, que você poderia fazer diretamente na molécula que está apresentada. Por quê? Porque quando você tem uma carbonila, é uma ligação planar, tá vendo? A interação é bastante eficaz. Quando você cria um álcool que é tetraédrico, talvez essas interações fiquem bastante influenciadas. Da mesma maneira, se for uma interação de polo, fica bastante prejudicada, do jeito que você consegue observar aqui, certo? Então, esse análogo daria certo. Amidas, você já tem duas coisas, certo? Ó, quando você tem uma amida, você tem uma doação de ligação de hidrogênio aqui e dois processos para aceitar a ligação de hidrogênio. Então, eu poderia criar um análogo onde eu não teria essa carbonila, certo? Aí você não faz essas interações aqui, certo? Você não faz essas interações aqui. Ou então eu poderia criar um análogo onde eu não teria esse nitrogênio, certo? Poderia ter algo assim, não teria esse nitrogênio, então também não faria essas interações aqui. Porém, o que acontece? Quando você tem esses compostos, você causa que essa ligação aqui fica passível de girar, certo? Lembrando que quando você tem uma amida,
você tem esse processo de ressonância aqui, ó, certo? Você vai criar uma, uma estrutura de ressonância onde você, como se você tivesse uma dupla aqui. Então essa ligação aqui, essa ligação, ela não gira, mas quando você faz esse análogo, essa ligação gira. Aí a molécula fica inativa, não porque você perdeu a amida, mas sim porque a molécula ficou mais flexível, certo? Então, na verdade, o melhor análogo possível aqui, o melhor análogo possível aqui nesse caso, seria um análogo que não fizesse essas interações, mas que mesmo assim fosse rígido. Então você poderia criar um análogo que tenha essa dupla ligação, seria ótimo, mas ele só seria possível de obter por síntese total, certo? O que encareceria muito o processo de a gente descobrir a relação estrutura-atividade. Quando você tem uma carbonila e quer detectar se ele é importante, a gente tem que lembrar que carbonilas sempre estão envolvidas em ligações iônicas, certo? Essas ligações iônicas são bastante fortes, então você tem que criar um análogo que não faz ligação iônica. Então aqui é muito fácil. O que você vai fazer? Você vai criar, a maneira mais fácil é criar um éster, certo? Esse éster não pode mais ionizar, então muito provavelmente você teria aqui prejudicaria essa ligação, essa interação. Porém, sobra essa carbonila aqui, que às vezes a molécula fica potente, ainda assim que fosse um éster, porque ela fazia interações de ligação de hidrogênio com a carbonila, o que foi mantido. Então você poderia até criar um análogo onde você teria um éter, certo? Mas aí ficaria mais difícil de sintetizar. Existem várias respostas certas aqui. É só você raciocinar. O que o seu análogo não está fazendo que o seu protótipo anterior fazia, certo? No caso desse NH2 aqui já é mais fácil, certo? Você poderia criar, por exemplo, uma amida, certo? Quando você tem essa amida, é muito fácil fazer essa amida diretamente no seu produto, certo? Dependendo da estrutura, claro. Então essa amida aqui, eu provavelmente não faria as mesmas interações. Lembrando que aminas, elas têm tendência de protonar, certo? Existe aqui um equilíbrio, certo? Ele protona. Então você tem que criar uma estrutura que não protona, que é uma amida. Então está perfeito aqui, seria um bom análogo. Agora se você não quiser fazer esse análogo, você poderia fazer um análogo um análogo mais direto, que você conseguiria detectar isso, um análogo que não protona e que não faz ligação de hidrogênio, que é uma metila. Pronto, mas você só conseguiria obter por síntese total, certo? Aqui tem diversas respostas certas. O que você tem que lembrar, protótipo, né? O grupo desse protótipo, quais ligações que ele faz, certo? Aí você vai criar um análogo sem essas ligações, certo? Para você verificar se aquele grupo era importante para a atividade biológica ou não, ok?